quando eu estava arrumando as malas para vir para cá, lá do Paraná, o Espírito Santo diz assim para mim: leve o vestido roxo. E eu disse: mas Espírito Santo, por quê? E ele disse: apenas leve. E eu trouxe. Quando eu cheguei aqui, vi as irmãs também assim, falei: eita Deus, agora eu entendi. Aleluias. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E novamente nós estamos aqui. Gostei muito do tema sobre oração. A oração, irmãos. Hoje cedo nós falamos um pouquinho sobre o segredo da oração. Eu estive compartilhando isso com as irmãs. E nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração. E desde o começo a esposa do pastor já começou a dizer sobre a adoração. E é nessa noite eu quero compartilhar um pouco também sobre a oração e a adoração a Deus que move o mundo espiritual. Irmãos, a gente precisa entender que à medida que a gente se rende a Deus, à medida que você se rende a Deus, é à medida que a graça de Deus vai abundar sobre a sua vida. À medida que você se rende a Deus, a sua rendição, a sua fome, a sua sede por Deus irá atrair a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Espírito Santo nesta noite, irmãos, quer nos guiar. Ele quer conduzir a nossa vida a águas mais profundas. Nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui adorar. Quantos vieram adorar a Deus? Então não perca a oportunidade. Adore, exalte a Deus, aleluia, porque há um poder muito grande na adoração. E um belo dia eu estava orando e o Espírito Santo me revelou um segredo muito espiritual que eu queria saber por muito tempo. A Bíblia diz que os anjos lá no céu, eles estão adorando a Deus. A Bíblia diz que os anjos lá no céu, eles ficam adorando a Deus de eternidade a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo. E eles não cansam de dizer: Santo, Santo, Santo. E eles ficam o tempo inteiro dizendo: Santo, Santo, Santo. E o Espírito Santo me fez entender essa revelação que há por trás dessa palavra santo. O Espírito Santo me revelou dizendo que a palavra santo é uma palavra espiritual. E palavras espirituais, irmãos, há mistérios profundos contido dentro da palavra. Eu sei que aqui no Brasil nós dizemos santo, nos Estados Unidos é holy e por aí vai, mas o sentido da palavra é o mesmo, é uma palavra de adoração a Deus. Então o Espírito Santo me trouxe essa revelação e me fez entender porque os anjos não enjoam, porque os anjos não cansam de ficar dizendo sempre a mesma coisa, dizendo santo, santo, santo. E o Espírito Santo começou a me revelar o sentido dessa palavra espiritual. E o Espírito Santo me diz assim: quando um anjo está lá no céu e ele diz santo, ele não está simplesmente dizendo santo, ele está contando as grandezas de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, simplesmente dizendo a palavra santo. E o Espírito Santo começou a continuar dizendo para mim: quando um anjo diz outro santo, ele não está apenas dizendo santo, ele está dizendo como Deus é poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, simplesmente dizendo a palavra santo. E quando o anjo novamente diz santo, ele não está apenas dizendo santo, ele está contando tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que irá fazer através da adoração, dizendo santo. E quando o anjo novamente diz santo, ele não está apenas dizendo santo, ele está contando mistérios, está adorando a Deus de formas espirituais e poderosas. Quando o anjo diz santo no céu, mistérios espirituais entram dentro deles e eles começam a ficar impactados com a grandeza, o poder, a magnificência de Deus. E então, quando aquelas revelações entraram dentro deles, eles não aguentam e eles dizem santo. E quando novamente eles dizem santo, mistérios profundos sobre Deus é revelado dentro do ser deles e eles não suportam e eles dizem: Deus, tu és santo. E novamente quando eles dizem santo, mais mistérios e revelações profundas sobre Deus é revelada para eles, então eles não suportam, eles dizem santo, santo. Então quando o anjo diz santo no céu, ele não está simplesmente dizendo santo, eles estão adorando a Deus de formas poderosas e profundas, porque há mistérios profundos contidos dentro dessa palavra espiritual santo. Essa é uma das palavras espirituais mais
Aleluia. Você sabia que aleluia é uma palavra espiritual? Todas as vezes que um crente diz aleluia na terra, há uma explosão de luz no mundo espiritual. Todas as vezes que nós dizemos aleluia na terra, há uma explosão de luz no mundo espiritual, e as trevas são dissipadas. Por isso que o inferno não suporta o crente que diz aleluia. Por isso que o diabo não suporta quando o crente grita aleluia na terra. Eles não suportam, porque o mundo espiritual começa a se mover. Por quê? Porque nós estamos... Porque nós estamos adorando a Deus com palavras espirituais. E quando o Espírito Santo me trouxe essa revelação, eu fiquei impactada. Eu disse, agora Deus, eu entendo. Porque de eternidade a eternidade, os anjos não cansam de dizer santo, santo, santo. E eles passam a eternidade dizendo santo, santo, santo. E quando nós chegarmos no céu, nós também vamos conhecer esse mistério espiritual. Porque quando nós chegarmos no céu, nós vamos adorar com os anjos dizendo santo, 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 santo. Você pode dizer santo, santo, santo. Adore a Deus com essa palavra espiritual dizendo santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus veio aqui na terra, Jesus não veio começar uma religião. Sabe por quê? Porque os judeus tinham religião. Jesus não veio aqui na terra começar uma religião. Jesus veio nos apresentar o Pai. Ele veio resgatar o relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus veio manifestar o reino de Deus na terra. Como eu disse de manhã, Deus não é evangélico. Entenda, Deus não é evangélico. Deus não é católico. A Bíblia diz o que Deus é. Sabe o que a Bíblia diz que Deus é? A Bíblia diz que Deus é santo. Ele é santo. Ele é o Senhor dos exércitos. E entenda que esse Deus santo, Ele não se limita na sua limitação. Deus não se limita na nossa limitação. Deus não se limita no nosso entendimento. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus todo poderoso. Ele é um Deus sobrenatural. Aí você diz, missionária, o que é sobrenatural? A palavra já disse. Sobrenatural é aquilo que está sobre o natural. Isso é o nosso Deus. Ele é um Deus sobrenatural. Aleluia. Irmãos, você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Você acredita que 3 milhões de pessoas caminharam 40 anos no deserto, e durante 40 anos eles não precisavam plantar a sua comida? Por quê? Porque o alimento caía do céu, maná. Você acredita nisso? Você acredita que durante 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, a roupa não envelhecia e os sapatos cresciam no pé das crianças? Você acredita nisso? Você acredita que certa feita um peixe engoliu um homem? Você acredita que um peixe engoliu Jonas e depois de 3 dias vomitou Jonas e Jonas saiu vivo pregando? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você acredita num Deus sobrenatural. Então, irmão, você não pode viver essa vida natural que você vive aí, não. Sabe por quê? Porque nós acreditamos num Deus sobrenatural. Ei, irmão, entenda uma coisa: que Deus natural é esse que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia diz que os seus cabelos são brancos como a neve. Ele tem um cinturão de ouro e os seus pés são como um latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus sobrenatural. Nós servimos um Deus poderoso. Aleluia. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco com você o processo de um escolhido.
falar um pouco sobre os processos de um escolhido. Foi a passagem que eu li em Isaías, que diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É assim que acontece muitas das vezes na vida daquele que tem um chamado de Deus, daquele que recebeu uma promessa de Deus. E é assim muitas das vezes que acontece. Deus faz a promessa na nossa vida. Quando Deus vem, usa alguém para falar conosco, uma profecia vem sobre a nossa vida, a gente fica tão feliz, não é? Quando Deus usa alguém para falar conosco, o nosso coração se alegra, a gente fica feliz. Por quê? Porque Deus revelou algo sobre nós e a gente fica feliz. Muitos até anotam na Bíblia para não esquecer a palavra que Deus revelou. Ou seja, quando Deus fala com você, é a chuva de Deus caindo sobre a sua vida. Irmãos, você vê a chuva cair? A gente vê a chuva cair, não vê? Mas você vê a chuva voltar? Não, mas ela volta. E ela volta, mas antes ela passa por um processo chamado evaporação. É um processo invisível. É assim que funciona. Quando você recebe uma profecia de Deus, é a chuva de Deus caindo sobre você. Você fica feliz, mas depois começa o processo. Então nesse processo Deus se cala. Aí você fica desesperado muitas vezes, fala assim: meu Deus me fez uma promessa, mas agora parece que Deus não fala mais. Aí você começa a dizer: Deus, confirma novamente, Deus, confirma se é isso mesmo. Eu quero saber se é isso mesmo que o Senhor vai fazer na minha vida. Será mesmo, Deus, que eu vou ser um pregador, uma cantora, vou ser usado? Deus, confirma. E você começa a pedir a confirmação de Deus, e Deus começa a ficar em silêncio. Por quê? Porque o processo começou. A palavra de Deus foi liberada em você, mas ela não pode voltar vazia. Então ela começa a trabalhar dentro de você e começa a levar você para o centro da vontade de Deus. Ela começa a levar você para o propósito de Deus. Aleluia. Aí você diz: irmã, desde que Deus falou comigo, desde que Deus fez uma promessa na minha vida, as coisas, em vez de melhorar, parece que ficou pior. Por quê, irmãos? Porque o inferno se levanta. Quando Deus faz uma promessa para você, o diabo se levanta para tentar impedir que a promessa se cumpre. Aí você diz: irmã, desde que eu recebi uma palavra profética de Deus, parece que eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que eu não estou sentindo mais nada, eu não sinto Deus. Irmão, entenda uma coisa: a presença de Deus a gente não sente, o que a gente sente é o poder de Deus. É simples assim. Quando eu falo com Deus, eu atraio a presença de Deus. Entenda, quando você fala com Deus, você atrai a presença de Deus. Mas quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus. E agora, irmãos, o que eu estou fazendo? Eu estou falando de Deus. Então é o poder de Deus que manifesta, é o poder de Deus que toca as pessoas, é o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que liberta, é o poder de Deus que manifesta. Por quê? Porque eu estou falando de Deus. E quando nós falamos de Deus, é o poder de Deus que começa a se manifestar. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos lá. Você recebeu uma palavra profética de Deus. Então entra o período do processo. Deus começa a ficar em silêncio, porque Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando. A palavra já foi liberada em você, e ela então começa a levar você para o centro da vontade de Deus. Ela começa a agir naquilo para o qual ela foi designada. Aleluia. Irmão, entenda uma coisa: toda promessa que você receber de Deus, sabe para o que é? É para pegar você, aonde você está, e levar você para o centro da vontade de Deus. É para isso que serve. E o processo é difícil, eu sei que é difícil, porque tem gente que recebe uma promessa de Deus e já acha que a promessa vai acontecer instantaneamente, mas não é assim. Existe o processo. Lembra de Davi? Samuel chegou para ungir Davi como rei sobre Israel. Davi ungiu Davi como rei sobre Israel. Então rapidamente Davi foi para o palácio reinar? Não, a Bíblia diz que ele voltou para o palácio e esperou o processo de Deus acontecer na vida dele, e no tempo certo a promessa se cumpriu. Então todas as vezes que você receber uma palavra de Deus, lembre-se, o processo de Deus vai começar na sua vida. Você só não pode parar, você só não pode desistir no meio do caminho. Você precisa perseverar e crer que a promessa vai acontecer, porque Números 23:19, Deus não é homem para que minta,
ministério, tudo que Deus disse acerca da sua vida, acerca da sua família, acerca do seu ministério, vai acontecer. Passe o tempo que passar, as promessas de Deus vai acontecer. Você só não pode desistir, você só não pode perder a fé, porque a promessa vai acontecer. Apenas confie em Deus. Aleluia. Confie no Deus poderoso. Aleluia. Confie em Jesus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o relacionamento com o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus é o caminho para nos conectar de volta para Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, irmãos, Ele nunca disse assim: olha, eu vou para o céu. Não. Jesus dizia assim: eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então sabe qual é o propósito de tudo, irmãos? É nós voltarmos novamente para o Pai. É nós voltarmos novamente para a casa do Pai. Amam decai. Por isso, irmãos, nessa última hora comece a buscar a Deus de todo o coração, porque a Bíblia diz que aonde estão os vossos olhos, estará o vosso coração. Se os seus olhos estão aqui na terra, o seu coração estará na terra, mas os seus olhos estão em Deus. Se os seus olhos estão fixados em Deus, o seu coração estará em Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que estão aqui na terra, mas elas só estão a carcaças. Só estão a carcaça. Por quê? Porque elas estão... Em nome de Jesus. Elas estão com seus olhos fixos em Deus. Decai. Elas têm tanto Deus na vida, elas são tão cheias de Deus, que elas só estão aqui a carcaça. Por quê, irmãos? Porque a vida dela é uma adoração pura, é uma adoração poderosa, e ela está o tempo inteiro adorando a Deus. O prazer da vida dela é engrandecer a Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender a orar e adorar a Deus. Entenda uma coisa: o mundo secular, a mídia, nos chama de evangélicos, mas a Bíblia não nos chama de evangélicos. Sabe do que a Bíblia nos chama? A Bíblia nos chama de filho. Todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, você é um filho de Deus. Aleluia. Aí você diz: mas missionária, então por que as pessoas nos chamam de evangélicos? Sabe por quê? Porque nós praticamos o evangelho, mas na realidade nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender a nos relacionar com o nosso Pai. Mas tem gente, irmãos, que não vê Deus como Pai, vê como um Deus longe, distante, mas não reconhece Deus como um Pai. E quando Jesus, irmãos, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Jesus disse assim: quando você for orar, diga assim: Deus poderoso, grandioso. Não. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Quando você for orar, diga: Pai nosso. Olha aí, o nosso Pai. Diga como o Filho de Deus diz: Pai nosso que estais no céu. Ou seja, Jesus estava nos ensinando a ter um relacionamento com o nosso Pai. Então, querido, quando você for orar para Deus, não use de protocolos para falar com o Pai, porque orações bonitas não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração quebrantado, contrito. O que impressiona Deus é uma oração sincera que sai do fundo do seu coração. É isso que impressiona Deus. Mas tem pessoas, irmãos, cheias de protocolo, usa de protocolo para falar com Deus, como que se Deus não te conhecesse. Deus vê você há 24 horas do seu dia. Deus te conhece melhor que você mesmo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Não, mas Deus sabe, porque Ele te conhece melhor que você mesmo. Mas as pessoas, irmãos, são tão religiosas que querem protocolo para entrar na presença de Deus. E quando vão orar para Deus, querem impressionar Deus dizendo: Deus poderoso, grandioso. Irmão, você está falando com seu Pai. Imagine, irmã, eu chegar pro meu pai e dizer assim: vou pedir algo pro meu pai. Meu pai é aqui na terra. Eu digo assim: Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Você fala assim com seu pai? Quando você vai pedir algo pro seu pai, você fica cheio de protocolo para falar com seu pai? Fala assim: Pai, em nome de Jesus, Pai, eu preciso.
você chega assim: pai, eu preciso disso, disso, disso. Não é assim? Então por que com seu Pai Celeste você usa este protocolo? Fale com sinceridade. O coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Clamando, declamando, decai, como eu disse. Orações bonitas, enfeitadas não impressiona Deus. E o que impressiona é o coração sincero. Então não use de protocolo para falar com Deus. Rasgue o seu coração na presença de Deus e diz: pai, pai, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso de uma bênção. Fale com seu Pai nos céus, porque Ele está com ouvido. Ele está com ouvidos, atento ao seu clamor. Ele está com ouvido, atento ao seu clamor. Ele está ouvindo o clamor do seu povo. Então continue orando, continue falando com o Pai. Ande clamando, Pai. Continue, irmãos. E quando a gente for orar, quando a gente for adorar, deixe de lado o protocolo. Quebre o protocolo para adorar a Deus. Quebre o protocolo, irmãos, para entrar na presença de Deus. Precisamos quebrar o protocolo. Aí você diz assim: mas eu tenho vergonha de adorar a Deus. Ah, é? Você tem vergonha de adorar a Deus aqui na igreja? Mas quando tu servias o diabo lá no mundo, você não tinha vergonha de dançar nos bailes, nas boates. Você não tinha vergonha de adorar o diabo, de gritar gol. Você não tinha vergonha. Agora aqui na igreja, você fica cheio de protocolos, com vergonha de dizer aleluia, glória a Deus. Você fica com vergonha. Ei, irmão, nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai é liberdade.
que estava com alguma dor? Tem alguém? Não está sentindo mais nada? Deus ainda cura. Deus ainda cura. Quantos podem adorar a Deus por essa cura? Adore a Ele. Você serve um Deus poderoso. Ele ainda faz milagres. Para a glória de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos